Meu nome é Emílio Vieira, sou psicólogo, psicanalista e escritor. Bem, é um prazer estar com vocês aqui no primeiro simpósio nacional da pessoa com deficiência. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha história pessoal, da minha caminhada, mas também vou falar sobre pessoa com deficiência no Brasil, sobre os efeitos positivos da deficiência e vários pontos sobre a educação inclusiva. Só que eu vou fazer diferente. Em vez de eu ficar falando, eu vou montar uma parte multimídia, certo? E no final eu volto a conversar com vocês. Então vamos lá, começando pela minha história. Emílio Figueira. Desbravando uma vida de possibilidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Emílio Figueira. É um prazer dividir com você um pouco da minha história. Considerado um multiprofissional, Emílio Figueira nasceu em uma romântica noite em setembro de 1969. Por uma falta de oxigenação no cérebro durante o parto, ficou com problemas de coordenação motora e na fala, uma deficiência chamada de paralisia cerebral, o que foi regado por longos e intensos tratamentos durante a década de 1970, na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Naquele período, pessoas com deficiência eram preparadas para viver dentro dos muros das instituições, sendo assistidas por órgãos oficiais que financiavam esse isolamento do convívio social. Porém, no início dos anos 80, um grupo muito grande dessas pessoas resolveu derrubar esses muros e sair para conquistar espaços na sociedade. E Emílio, graças a Deus, foi um deles, lançando-se na vida em busca de muitas possibilidades. Desde muito cedo, teve uma queda muito grande pelas artes, produzindo, entre os 2 e 5 anos de idade, inúmeros desenhos e pinturas. Alfabetizado aos 5 anos, aos 7, já escrevia seus primeiros poemas e contos. Aos 11, saía da casa de seus pais em São Paulo, indo morar com seus avós maternos em uma pequena cidade do interior paulista, chamada Guaraçaí. Um ano depois, já escrevia reportagens para a Folha de Guaraçaí. Aos 16, fazia o jornal praticamente sozinho, além de colaborar com outras publicações e rádios da região. E aos 18, formou-se em jornalismo técnico. Ter vivido 8 anos nessa cidade foi fundamental para a formação de sua personalidade, onde, através da convivência com aquele povo, muita coisa está presente até hoje em seu dia a dia e nas suas melhores criações literárias. Foi também aos 16 anos que publicou o seu primeiro livro, Noites Guaraçaenses, com 56 poesias românticas, que teve 2 edições vendidas em 3 meses. Ao todo, já escreveu 92 livros, sendo que 40 jogou no lixo por considerá-los que foram apenas um exercício de estilo e ritmo de escrita. 47 foram publicados e o resto continua inédito, entre romances, contos, ensaios, poesias e infantis.
escreve peças para o teatro, roteiros para cinema e televisão, ganhando um concurso internacional de dramaturgia em 2000. Sempre fez inúmeros cursos de artes plásticas, literatura e música, história da arte e história da música, além de pintar alguns quadros. Aos 19 anos, mudou-se para Bauru, chegando a ser chefe de redação da Folha da Cidade, grupo que editava 3 jornais. Em 1993, convidado no mesmo ano para escrever um livro sobre a história do Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalia Crânio-Faciais da USP Bauru. Ali, como bolsista, desenvolveu uma paixão muito grande pela pesquisa, principalmente na área das deficiências. Em 7 anos de hospital, escreveu 5 monografias e publicou 30 artigos científicos em revistas especializadas no Brasil e exterior. Foi nessa fase de hospital também que se especializou em deficiência e comunicação social, depois em deficiência e literatura, e por último em literatura infantil. De repente, Emílio Figueira chegou à conclusão que precisava se preparar mais para novos desafios. Aos 33 anos, voltou a estudar como um novo desafio: chegar ao grau de cientista. No final de 2006, bacharelou-se em psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, USC Bauru. Ser psicólogo era um grande sonho. Voltou para São Paulo. Fez mestrado em inclusão escolar pela FTC de Salvador, Bahia, com a monografia A Deficiência Dialogando com a Arte, dos fatos históricos à inclusão escolar e social, onde aborda o fazer artístico em 3 áreas interligadas: psicológica, inclusão escolar e mercado de trabalho, que deu origem ao seu livro com o mesmo nome. Como pesquisador, continua pesquisando e escrevendo, passando de 80 artigos científicos publicados no Brasil e em 8 países. Publicou em 2010 o livro Introdução à Psicologia e Deficiência e em 2013 a obra Psicologia da Arte, ambos coletâneas dos seus principais artigos. Encontrou-se com a psicanálise, estudando-a a fundo, fazendo cursos de formação e escrevendo artigos que deu origem ao livro Escritos Psicanalíticos, até que a Sociedade Internacional de Psicanálise lhe aceitou em seu doutorado profissional. Desenvolveu e concluiu em 2009 sua tese que deu origem ao livro A Meia-Idade do Século XXI, Novos Vazios Sentimentais e Sociais como Desafios Clínicos. Acumulando 11 prêmios, principalmente como escritor, Figueira está chegando à marca de 50 títulos publicados. E entre eles, um destaque é o seu primeiro romance, O Homem que Amou em Silêncio, entre o passado, o presente e o futuro. Tornou-se professor de diversas disciplinas no sistema de educação à distância em algumas universidades brasileiras. Convidado para palestras, Emílio tem viajado por todo o país, sempre falando em escolas, universidades, instituições, seminários e congressos para muitas plateias de professores, pedagogos, psicólogos, profissionais em geral, público diverso, famílias e pessoas com deficiência.
O resultado desses encontros o levou a escrever os livros O que é Educação Inclusiva e Conversando sobre Educação Inclusiva com a Família. Em 2012, Emílio bacharelou-se em Teologia pela Faculdade de Ensino Teológico de São Paulo, realizando pesquisas e escrevendo seus primeiros estudos sobre problemas psicológicos no meio cristão. Dando prosseguimento em sua formação teológica, em 2014, Figueira defendeu a sua segunda tese de doutorado, publicada em seguida no livro Teologia da Inclusão, a trajetória das pessoas com deficiência na história do cristianismo. Nos últimos tempos, Emílio está se dedicando ao mundo do empreendedorismo digital, fazendo inúmeros cursos, criando e administrando alguns portais e lojas virtuais. Tem se dedicado a conhecer cada vez mais o universo dos livros digitais e já criou a sua própria editora, a Figueira Digital. Como soma de suas pesquisas e observações, Emílio lançou recentemente o livro Psicologia e Inclusão, Atuações Psicológicas em Pessoas com Deficiência. E dando continuidade ao seu aprendizado, Figueira está realizando sua formação em técnicas de life coaching, conceitos de neurolinguística e de psicologia positiva. E o resultado de tudo isto é o surgimento de novos livros digitais, visando a ajudar um número cada vez maior de pessoas a saírem do seu estado atual e chegarem ao estado desejado. Se uma pessoa nasce ou adquire uma deficiência, isso será uma fatalidade que ninguém pode mudar. Mas o importante mesmo será o caminho que essa pessoa tomar. Ela pode se entregar à deficiência, passar a vida se lamentando e se escondendo, ou reagir, buscando uma vida cheia de possibilidades. E podemos afirmar que Emílio Figueira optou pela segunda. Qual será o seu limite? Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes escalei. Olá, tudo bem? Ao planejar esta palestra, pensei no melhor para vocês, visando uma boa compreensão do conteúdo. Sobretudo, compensando o meu problema de dicção por causa da minha paralisia cerebral. Depois de muito pensar, criei esta apresentação em DataShow, mas ainda não estava satisfeito com a velha dinâmica de ficar projetando conteúdo na tela e falando ao mesmo tempo. Foi quando tive mais uma ideia. Convidei o meu amigo Otávio Ultramari, um locutor profissional. Ele me emprestou sua voz agradável para apresentar a vocês os meus escritos e ideias. Quando iniciei a minha participação mostrando o filme da minha vida, mais que um relato de experiência, eu quis mostrar que a educação inclusiva é totalmente possível. Basta que haja treinamento, envolvimento, boa vontade e sensibilidade de todas as partes: escola, professores, alunos, família e comunidade. Esta apresentação do jeito que estou fazendo é uma prova que, com os recursos e tecnologia disponível, crianças e pessoas com deficiência podem aprender,
desenvolver-se e realizar qualquer tarefa, inclusive dar uma palestra. Bem, ao longo dos próximos momentos, veremos alguns pontos que envolvem a educação inclusiva. Primeiro ponto: deficiência. Um percurso histórico. Durante 10 anos, pesquisei fatos históricos das pessoas com deficiência no Brasil, por achar interessante esse entendimento para minha atuação. Este será um pequeno apanhado do meu livro Caminhando em Silêncio, uma introdução à trajetória da pessoa com deficiência na história do Brasil. Mas por que conhecer esse percurso histórico? Simples. Assim podemos entender como foram construídos e cultuados nossos conceitos e imagens das pessoas com deficiência. Índios. A política de exclusão. Em muitos relatos de historiadores e antropólogos, estão registrados grandes práticas de exclusão entre os índios quando nascia uma criança com deformidades físicas. Ao nascerem, eram imediatamente rejeitadas, acreditando-se que trariam maldição para a tribo ou coisas dessa natureza. Companhia de Jesus. O assistencialismo dos jesuítas. Com a chamada medicina jesuítica, surgiam os primeiros hospitais das Irmandades de Misericórdia que, com poucos recursos, não supriam as necessidades da época. Locais onde pobres e obscuros habitantes, brancos, mestiços e negros, buscaram o socorro, transformando enfermarias e as boticas dos estabelecimentos da companhia em hospitais da população e em farmácias dos doentes necessitados. As casas de muchachos. Haviam as crianças indígenas, os curumins e os chamados órfãos da terra. Crianças oriundas das ligações entre os brancos ou negros e mulheres índias, que normalmente eram abandonadas por suas mães, pois os índios acreditavam que o parentesco verdadeiro só vinha pela parte dos pais. Por isto, estes não faziam parte do seu povo, na medida não foram gerados por um homem da tribo. Esses órfãos passaram a ser recolhidos em lugares denominados casas de muchachos, com o objetivo de educá-los dentro dos preceitos da igreja. Nascia assim a primeira medida de afastamento da criança de seu convívio sociofamiliar praticada no Brasil. Roda dos Expostos. Outro capítulo marcante e triste de nossa história foram as chamadas Rodas dos Expostos, que no Brasil funcionaram de 1726 a 1950. Tiveram origem na Itália durante a Idade Média a partir do trabalho de uma irmandade de caridade e da preocupação com o grande número de bebês encontrados mortos. Tal irmandade organizou em um hospital em Roma um sistema de proteção à criança exposta ou abandonada. As primeiras iniciativas de atendimento à criança abandonada no Brasil se deram seguindo a tradição portuguesa, instalando-se a Roda dos Expostos nas Santas Casas de Misericórdia. Em princípio 3, Salvador, 1726, Rio de Janeiro, 1738, Recife, 1789 e ainda em São Paulo, 1825, já no início do Império. Outras rodas menores foram surgindo em outras cidades após este período. Violência gerando deficiência entre os escravos. Conhecida como tráfico negreiro, inicia-se essa atividade oficialmente em 1559. Quando a metrópole portuguesa permitiu o ingresso de escravos vindos da África no Brasil como uma grande fonte de mão de obra e uma forma de obtenção de altos lucros. Tanto os índios como os africanos na extração, no transporte de madeira e nas atividades agrícolas
eram superexplorados e muitos morriam em decorrência dos castigos físicos aplicados pelos portugueses. Como cativos, estavam à disposição do seu dono. Eram vigiados pelos chamados capitães do mato, que também capturavam os fugidos e lhes aplicava os mais diversos tipos de castigos, como açoitamento, o tronco, peia, entre outras punições, o que contribuía para diminuir o tempo de vida dessa mão de obra. Em síntese, executava o seu trabalho nas mais desumanas das condições. Foram portadores de defeitos físicos provocados por castigos e desastres nos engenhos. Oriundas de castigos físicos, corpos marcados pelos maus-tratos, péssimas acomodações, alimentações precárias, esses africanos eram muitas vezes vítimas de graves doenças como raquitismo e beriberi. Nossa cultura apresenta fortes traços tanto da cultura indígena quanto da cultura africana. Desde a culinária, verificam-se o vatapá, o caruru e a tradicional feijoada brasileira nascida nas cozinhas dos escravos, chegando até a língua portuguesa. É impossível não perceber a influência da cultura dos povos que foram escravizados no Brasil. Embora extinto oficialmente, o negro, que tanto contribuiu para a construção deste país, ainda hoje é vítima de uma terrível escravidão cultural, o racismo. Medicina, hospitais e reabilitação, o estabelecimento da cultura, deficiência associada à doença. Ainda no Brasil colonial, há outros fatos e curiosidades. Os primeiros hospitais brasileiros, as Santas Casas de Misericórdia, surgiram a partir das duas grandes instituições operantes ligadas à Igreja Católica, que quase sempre nasciam como instituições destinadas a apoiar uma ampla variedade de excluídos, órfãos, mães solteiras, velhos, pobres e, claro, doentes, já estabelecendo uma cultura assistencialista. Segundo ponto: da educação especial à educação inclusiva. A história da educação para a pessoa com deficiência no Brasil pode ser dividida em 3 momentos distintos. Marco inicial: a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854, com o nascimento das instituições e entidades. O desenvolvimento de legislações específicas. A era da inclusão escolar e social. No primeiro momento, foi no dia 12 de setembro de 1854 que o imperador Dom Pedro II fundou na cidade do Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Em 24 de janeiro de 1891, em homenagem a Benjamin Constant, ilustre e atuante ex-professor de matemática e ex-diretor, por meio de Decreto-Lei nº 1320, passou-se a chamar Instituto Benjamin Constant, IBC, nome mantido até os dias atuais. Por intermédio do Marquês de Abrantes, Dom Pedro II, através do Decreto-Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857, criou na cidade do Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Surdos Mudos. 100 anos após sua fundação, em 6 de julho de 1957, por força do Decreto-Lei nº 3198, passou-se a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, permanecendo até os dias atuais. O segundo momento da educação especial podemos estabelecer cronologicamente de 1957 aos anos de 90, quando surgiram as campanhas voltadas especificamente para pessoas com deficiência, patrocinadas pelo governo federal, contando com uma área extensa em legislações e acontecimentos.
Paralelo a essas primeiras campanhas, ocorriam pressões de entidades públicas e filantrópicas, como a PAI e Pestalozzi, o que possibilitou a inclusão de um capítulo sobre a educação para pessoas com deficiência na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não vou relatar toda essa história aqui, pois ficaria extensa demais, mas pulando para a década de 90, após anos de caminhada, consegue-se sistematizar e organizar em 1994 um único documento as ações e políticas voltadas à educação especial. Não podemos esquecer da importância da educação especial como uma modalidade de ensino, trazendo como diretriz a plena integração das pessoas com necessidades especiais em todas as áreas da sociedade. Vimos até aqui, historicamente, pessoas com deficiência ficaram por muito tempo escondidos do convívio social, até que, algumas décadas atrás, nasceu o conceito de integração social. Surgiram, por exemplo, entidades, centros de reabilitação, clubes sociais especiais, associações desportivas, todas dedicadas às pessoas com deficiências. A intenção principal delas era preparar essas pessoas para ingressar e conviver em sociedade com todos nós. Declaração de Salamanca. No ano de 1994, como marco do terceiro momento, surgiu a Declaração de Salamanca, Princípios, Políticas e Práticas em Educação Especial, proclamada na Conferência Mundial de Educação Especial sobre Necessidades Educacionais Especiais. Esse documento reafirmou o compromisso para com a educação para todos, reconhecendo a necessidade de providenciar educação para pessoas com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Um novo conceito ganhou forças: inclusão escolar e social. Antes, essas pessoas eram habilitadas ou reabilitadas para fazer todas as coisas que as demais, através da integração social, passavam a conviver conosco em sociedade. Agora, na inclusão social, as iniciativas são nossas. Somos nós que estamos nos preparando, criando caminhos e permitindo que elas venham conviver conosco. Por este motivo, cada vez mais vemos crianças e pessoas com deficiência em nossas escolas, nos espaços de lazeres e em todos os lugares da vida diária. E devemos estar preparados para essa convivência, aceitando as diferenças e a individualidade de cada pessoa, uma vez que o conceito de inclusão mantém este lema: todas as pessoas têm o mesmo valor. Falando isso, estou me referindo a Levi Semyonovich Vygotsky, 1896-1934, psicólogo bielorrusso, descoberto nos meios acadêmicos ocidentais depois da sua morte, causada por tuberculose aos 37 anos. Pensador importante, foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Em Obras Completas, Elementos da Defectologia, Vygotsky abordou de forma pioneira e sistemática assuntos relacionados à criança ou pessoa com deficiência com grande significado, gerando ideias e um novo modo de ver tais questões, descrevendo que essas pessoas têm dois tipos de deficiências. Deficiência primária. Trata-se da deficiência propriamente dita. Impedimento, dano ou anormalidade de estrutura ou função do corpo, restrição, perda de atividade, sequelas nas partes anatômicas do corpo como órgãos, membros e seus componentes, incluindo a parte mental e psicológica, com um desvio significativo ou perda.
Deficiência secundária. São as consequências, dificuldades e desvantagens geradas pela primária. Tudo aquilo que uma pessoa com deficiência não consegue realizar em função de sua limitação. Uma situação de desvantagem às demais pessoas sem deficiência, podendo o indivíduo encontrar limitações na execução de atividades, restrições de participação ao se envolver em situações de vida em ambiente físico, social e em atitude na qual as pessoas vivem e conduzem suas vidas. Atuação do professor. A partir dessa divisão, Vygotsky passou a defender que profissionais de saúde e educadores precisam focar suas atividades em ajudar a pessoa a superar suas deficiências secundárias e não focar principalmente nas deficiências primárias. Concentrando a atenção e estimulando as habilidades das pessoas com deficiência, podemos formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades integrais. Partindo dos pressupostos gerais que orientavam a sua concepção do desenvolvimento de pessoas consideradas normais, Vygotsky focalizou o desenvolvimento de criança com deficiência, destacando-lhes os aspectos qualitativamente diversos, não apenas de suas diferenças orgânicas, mas principalmente de suas relações sociais. Para Vygotsky, essas pessoas não são menos desenvolvidas em determinados aspectos que as sem deficiência, e sim, desenvolvem-se de outra maneira. Suas forças eram muito mais importantes do que suas faltas. Vygotsky rejeitava as descrições simplesmente quantitativas. Preferia confiar nas descrições qualitativas da organização de seus comportamentos. Ao nascer ou adquirir uma deficiência, a criança passa a ocupar certa posição social especial, levando-a a ter relações com o mundo de maneira diferente das que envolvem as crianças ditas normais. Quando digo desenvolvimento global, é porque entendo a inclusão escolar não só como o processo de transferir o conteúdo ao aluno, mas também promover de forma natural a interação social entre todos. Um sistema de cooperação e convivência entre eles, noções de respeito entre as diferenças e, dentre outros aspectos, o desenvolvimento psicomotor dessas crianças. A criança, ao interagir com um mundo mediado por signos, transformará em consciência, e as funções superiores se originaram na relação com os objetos e com as pessoas, nas condições objetivas com a vida. Vygotsky afirmava que uma deficiência para o indivíduo, uma constante estimulação para o desenvolvimento mental. Estímulos que ela não teria se ficasse em instituições especializadas entre alunos com deficiências semelhantes. Quando uma criança com deficiência vê seus colegas sem deficiência realizando certas tarefas, será estimulada a imitar e se autoestimulará, se superará em sua própria deficiência. Se um órgão, devido a uma deficiência funcional, não é capaz de enfrentar uma tarefa, o sistema nervoso central e o aparato mental compensam a deficiência pela criação de uma superestrutura psicológica que permite superar o problema. Os conflitos surgem a partir do contato da deficiência com o meio exterior e podem criar estímulos para a sua superação. Efeitos positivos da deficiência. Assim, as deficiências poderiam causar limitações e obstáculos para o desenvolvimento da criança, mas também estimularia processos cognitivos comutativos. São o que Vygotsky intitulou de efeitos positivos da deficiência, caminhos no curso do desenvolvimento que permitem atingir determinados objetivos ou funções, que marcam a singularidade do desenvolvimento da pessoa com deficiência. O grau de normalidade depende de sua adaptação social.
embora o desenvolvimento apresente algum desvio fora da normalidade, seguindo caminhos especiais, para Vygotsky, as leis que regem o desenvolvimento cognitivo e psicológico dessa criança são as mesmas que guiam o desenvolvimento das crianças ditas normais. Enquanto professores e pessoas, precisamos ver a deficiência não como obstáculo, mas como um desafio, e processo criativo é a luta do homem com tudo que o limita. Talvez, conhecendo essa visão que Vygotsky descrevia sobre as crianças com deficiência, que o grau de normalidade depende da adaptação social, que os efeitos positivos das deficiências podem estimular o desenvolvimento cognitivo e psicológico de seus alunos com necessidades especiais, os professores poderão diminuir suas ansiedades, que nada mais são que a falta de um conhecimento prévio. Em uma visão geral do pensamento e escritos de Vygotsky, podemos concluir que, culturalmente, sempre atribuímos uma série de qualidades negativas à pessoa com deficiência, focando principalmente as dificuldades de seus desempenhos. Pouco conhecemos das suas particularidades positivas. Para Vygotsky, é impossível apoiar-se no que falta a uma criança, naquilo que ela não é. Torna-se necessário ter uma ideia, ainda que seja vaga, sobre o que ela possui, sobre o que ela é. A ansiedade no processo de inclusão escolar. Hoje falamos muito de inclusão social ou escolar, esse novo modelo que retirou todo aquele caráter médico que envolvia questões referentes às pessoas com deficiência. Enquanto psicólogo, tenho notado nos discursos de várias pessoas que falar em inclusão escolar também se esbarra em questões culturais e ou até mesmo um comodismo, como já foi dito. É muito comum professores de ensino regular dizerem que não estão preparados para receber alunos com deficiência. Não há uma maldade nisto, mas sim certo estado de ansiedade e, em muitos, mesmo que seja de forma inconsciente, um mecanismo de defesa contra algo desconhecido. Nossas ansiedades são uma característica biológica do ser humano, que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração. Para a maioria dos professores, assim como para grande parte da população, ainda há aqueles velhos conceitos culturais referentes às pessoas com deficiência, tais como associadas ao estado de doença, que não se desenvolveram ou aprendem como as demais. Mas, ora, o desenvolvimento e a aprendizagem humana é individual e ninguém tem um modelo a seguir. De fato, nenhum professor estará preparado para trabalhar com a inclusão escolar até o momento que chegue à sua turma um aluno a ser incluído. Ninguém, em nenhuma situação, estará preparado para resolver algo que nunca vivenciou, o que muitas vezes exige conhecimento de experiências anteriores. Será neste momento que veremos realmente quem é o educador de verdade. O acomodado alegará não estar preparado, pois rejeitar um aluno com essa alegação será muito mais fácil e rápido para se livrar da questão. Professor de verdade. Mas o verdadeiro professor, consciente de seu compromisso e desafio ético de educar a todos que pertencerem ao seu alunado, primeiro receberá, depois irá se informar, buscar o maior número possível de informações e recursos para promover o desenvolvimento global daquele aluno. A dica é que primeiro receba o aluno e nos primeiros dias vão se conhecendo mutuamente, pegando confiança e o jeito um do outro.
ao mesmo tempo em que for buscando o maior número possível de informações sobre o aluno e as formas de trabalhar com ele, o professor descobrirá naturalmente no dia a dia suas próprias técnicas e adaptações de atuação em cada caso. A educação é um processo feito por etapas. Por que então, diante da inclusão escolar, muitos procuram respostas rápidas? O reflexo da vida moderna que nos cobram resultados, gerando nossas ansiedades, não podem entrar na sala de aula inclusiva. A ansiedade não fez matrícula no início do ano, portanto, ela não está na lista de chamada. Alguns pontos para uma boa inclusão escolar. É preciso que estratégias no preparo de professores e alunos sem deficiência para receberem colegas com deficiência, conhecendo o perfil dos alunos a serem incluídos, suas reais necessidades, o desenvolvimento de estudos, gerando conhecimento acerca das práticas e procedimentos que melhor atenderão às suas peculiaridades, necessidades e possibilidades. Desenvolver projeto pedagógico consistente com todos os dados colhidos. Realizar um bom projeto pedagógico que valorize a cultura, a história e as experiências de todos. Questões culturais. O conceito que um professor tem de um aluno com deficiência pode determinar o modo de relação e trabalhos entre ambos. O educando, antes de sua deficiência, precisará ser visto como uma pessoa que tem desejos, expectativas e dificuldades. Diretrizes e pontos fundamentais. O professor deve acreditar que é capaz de promover o crescimento do aluno, da sua família e da classe a que pertence, possibilitando que eles entendam suas dificuldades e organizem-se para resolvê-las. O professor deve estabelecer metas e cumpri-las, tendo em vista o objetivo geral que é o de tornar o aluno cada vez mais independente e possivelmente produtivo. O professor deve vê-lo como pessoa, inserido num contexto, tentando entender as relações presentes no mesmo. É importante que entenda por que aprender habilidades e para quê. O professor deve conscientizá-lo de que pode ajudá-lo, mas que o seu envolvimento com a aquisição de novos repertórios é fator importante para que o processo educacional tenha êxito. Na contramão, a escola tem seus paradigmas em classificar alunos regulares e alunos especiais. Quebrar tais paradigmas, destruindo uma imagem e conceito de aluno padrão, nivelando todos por iguais sem rótulos, já será uma mudança cultural, um grande passo para tornar uma escola inclusiva. Aliás, uma realmente escola para todos, sem substantivos que façam dela um exemplo a ser seguido. A escola não é algo acabado, estático. Como todo segmento da sociedade, tem que estar em constante transformação, revendo suas ações pedagógicas, adaptando-se aos novos tempos para sempre somar e nunca excluir. Uma escola realmente plural. A escola precisa ser um espaço comum de cidadania, livre exercício político e espaço público de manifestações das diferenças, incorporando todos os valores sem promover hierarquias. Para finalizar, a inclusão escolar é o grande desafio pedagógico do século XXI. E este desafio está em nossas mãos. Muito obrigado por sua atenção. Professor Emílio Figueira. Bacana. Espero que você tenha gostado do que eu apresentei. Desejo a todos vocês um bom evento e sucesso
boa jornada, quero lutar pela educação inclusiva. Um abração e fique com Deus. Fui.